Olá pessoal, para vocês que vão acompanhar aqui com a gente mais esse episódio do Mastercast. Eu sou o Johan, sócio aqui da Master Contábil. E eu sou o Wesley, sócio aqui também da Master Contábil. E vamos para mais um podcast, né, abençoado. Amém. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado e cliente também da Master Contábil, o Leandro, da Stern Automotive. O Leandro é proprietário da Stern, uma empresa que trabalha aí com veículos nacionais e importados, né, Leandro? Exatamente. E hoje nós vamos estar batendo um papo aqui sobre a questão de administração da oficina, né, o quanto que é bom para ele ter assim uma contabilidade digital e que, né, possa otimizar esse tempo dele como empresário e proprietário da Stern. E para a gente começar, Leandro, a gente queria entender quais são os desafios de gerenciar a parte operacional e também a parte administrativa de uma oficina. Porque toda a parte lá é feita por você, né? Então, quais são esses desafios que você enfrenta dia a dia? Hoje eu acho que na administração de qualquer empresa, eu acho que a questão da organização, ela é muito importante porque quando você tenta misturar tanto o operacional quanto a administração, ela acaba meio que ficando um pouco bagunçada, né? Então, o que eu, como empresário, como eu trabalho na manutenção dos veículos e também na administração, o que eu tento fazer? Eu tento dividir o meu tempo de trabalho. Então, o meu tempo de trabalho em que eu tenho para resolver os problemas da oficina em relação ao operacional, eu me dedico àquilo. E quando eu tenho que dividir o tempo para a administração, então eu me desligo do operacional e então eu vou para a parte da administração. Porque muitas das vezes a gente fica, vamos se dizer assim, preocupados, focados em alguma coisa e às vezes a gente deixa passar por outro lado. Então, às vezes no meu dia a dia, às vezes eu pego um problema de um veículo que é muito complicado, então se eu ficar pensando no boleto que eu tenho que pagar tal dia ou numa nota fiscal que eu tenho que emitir, muitas das vezes eu perco o foco na resolução daquele problema, né? Então, acho que o maior desafio na administração hoje em dia da oficina mecânica, que é o meu ramo, é exatamente isso, é eu conseguir dividir esse tempo entre o operacional e a administração. E é muito importante a gente encontrar, nesse meio tempo, soluções para isso. Inclusive, uma das soluções que eu encontrei foi essa questão da contabilidade digital, de poder facilitar nessas questões. Por exemplo, na oficina hoje a gente tem o sistema de gerenciamento da oficina, onde ele particularmente é totalmente automático. Então, quando um veículo ele entra dentro da oficina, a gente faz a abertura da OS daquele veículo, o sistema envia para o cliente automaticamente pelo WhatsApp o link para o cliente poder acompanhar aquele serviço. Então, eu não tenho que fazer nada, é o sistema que faz automaticamente isso para mim. E só ficando a cargo do cliente autorizar ou não a manutenção. E ao finalizar o serviço, então, tudo é automaticamente, a emissão da nota fiscal, tudo automaticamente. E até a questão do concílio entre a administração da oficina e o escritório de contabilidade, o sistema nosso ele já envia automaticamente para o escritório o PEC, o pacote com todas as notas fiscais. Então, isso agiliza para mim, porque eu sei que todo final de mês, quando eu faço o fechamento do mês, eu não tenho que me preocupar com aquilo. E isso facilita também, no caso para vocês, que isso vai, muitas das vezes, o tempo, vai encurtar o tempo para vocês de entrar no sistema, baixar todas as notas fiscais. Então, a gente precisa sempre buscar essa facilidade de gerenciamento. E o digital ele veio para isso, ele veio facilitar muito a administração da oficina. Certo. Então, para a questão operacional, você está investindo bastante em tecnologia, seja na questão de operação, né, como também na parte administrativa, né, pelo que eu entendi, para poder te ajudar no seu dia a dia. Claro que você divide esse tempo, né, pelo que Sim. você comentou. Exatamente. Até porque o que acontece? No operacional, muitas das vezes, para você fazer o diagnóstico de um veículo, você precisa estar a par da tecnologia daquele veículo. Então, se você tem investimento, se você tem equipamento, se você tem informação técnica,
tudo é mais rápido para você resolver aquele problema. Então, você resolvendo a parte operacional mais rápido, isso te sobra tempo para você administrar melhor, investir no marketing ou em alguma outra coisa, né? Então, essa questão do investimento ela é muito importante, tanto para a questão de tecnologia da parte operacional, quanto da parte administrativa também. Certo. Interessante. A gente vê assim que a sua empresa é uma empresa que já tem uma certa familiaridade com esse mundo digital, né? Apesar de ser uma oficina mecânica, né? Que muitas pessoas quando vê um tipo de empresa assim, um prestador de serviço lá, uma oficina mecânica, imagina que é uma coisa totalmente ainda analógica, né? Que não tem necessidade de ter uma certa tecnologia. Inclusive, eu já vi oficinas que a gente chega e não tem nem um notebook ali, não tem nem um computador, né? Mas hoje, principalmente com esses veículos novos, os veículos também estão saindo cada vez mais digitais, né? Sim. Então, as ferramentas também, acredito que acaba acompanhando isso. Então, são, né, análise, né, via sistema, via computadores. E aí, essa questão de ter, né, também o auxílio de um escritório de contabilidade digital acaba que somando nesse operacional seu, né? Sim, exatamente. Porque o que acontece? As pessoas, a evolução da tecnologia ela foi tão alta e as pessoas não evoluíram igualmente. Então, aconteceu uns tempos atrás agora, uma cliente foi levar o carro na oficina e ela sempre foi cliente minha, mas ela nunca tinha ido na oficina. E aí ela foi lá pela primeira vez, ela falou assim, nossa, aqui é limpo, né? Aí eu fiquei sem entender, eu falei, como assim? Não, o chão é limpo, não tem óleo, não tem graxa no chão, porque as pessoas estão acostumadas com oficina, aquela oficina suja, com o chão todo esburacado, com um pôster na parede, antigo, né? E como os carros eles vão evoluindo, a gente também tem que evoluir, né? Hoje, se a gente tem algo simples, a tendência é sempre você melhorar, é sempre você expandir. E isso é em toda a área, seja na área da manutenção automotiva, seja em qualquer ambiente, um ambiente de supermercado. Se ele não for um ambiente agradável, por exemplo, a pessoa muitas das vezes ela vai fazer compra, ela vai preferir um ambiente que é mais agradável para ela, né? Então, em tudo hoje. E essa escolha do digital, ela facilita muito a vida da gente no trabalho. Que nem, por exemplo, hoje a gente tem veículos praticamente autônomos, com uma alta carga de tecnologia, onde você precisa estar conectado hoje em tudo. Por exemplo, um computador na oficina hoje, eu consigo, se eu for fazer uma atualização de um sistema de um veículo, eu consigo me conectar com um servidor, por exemplo, da BMW na Alemanha, para fazer a atualização do software do veículo aqui no Brasil. Então, hoje, a internet ela trouxe essa facilidade para a gente de poder se conectar em qualquer lugar do mundo, né? E eu creio que até a questão disso que é muito... facilitou demais, porque hoje você não fica preso na questão da contabilidade, você não fica preso em um único lugar. Você consegue prestar o serviço para qualquer lugar do Brasil, através da internet, por tudo hoje ser digital. Então, eu acho que essa evolução ela veio para facilitar a vida da gente e veio trazer melhor, vamos dizer assim, uma melhor mão de obra, né? Porque se a minha oficina fosse igual às outras, com o chão sujo, emburacado, eu seria o mais do mesmo, né? Então, a partir do momento que eu enxergo, eu vejo a evolução dos veículos, eu tenho que evoluir junto. E essa questão da contabilidade digital também, ela veio para evoluir junto. Legal. E olhando para esse cenário assim, vamos supor, o escritório de contabilidade, ele, por mais que ele é digital, mas ele tem as suas especialidades, ou seja, os nichos, né, que ele atende. No caso, nós temos uma especialidade de atender, uma das nossas especialidades é o prestador de serviço, que se enquadra, no caso, a oficina mecânica. Então, no caso da oficina, né, como existe diversas montadoras, diversos modelos de veículo, né? Hoje temos veículos híbridos, veículos autônomos. Existe alguma montadora ou tipos de veículo, né, que podemos se dizer assim que para a oficina seja um veículo de melhor custo-benefício para trabalhar? Hoje eu acho que a questão de tecnologia das montadoras, elas estão bem
bem mistas. Então, hoje, da mesma forma que você pega veículos da GM, que tem veículos com uma tecnologia mais simples, popular, você tem veículos da GM de alto luxo, no caso, por exemplo, do Camaro. Assim acontece com o BMW, assim acontece com a Fiat. Para a oficina mecânica, muita gente acha que o mecânico ele tem lucro quando o carro quebra. Quando, na verdade, não. O mecânico ele tem lucro quando o cliente faz a manutenção preventiva. Né? Isso. Leva o carro lá no mecânico sem quebrar. Né? Exatamente. Isso daí gera um nó na cabeça das pessoas. Por quê? Elas acreditam o seguinte, bom, se dá mais dinheiro para o mecânico, então sai mais dinheiro do meu bolso. Quando, na verdade, não é. Porque o que dá dinheiro para a oficina não é o veículo que fica lá parado 15 dias na oficina por causa de um cabeçote, de um câmbio ou de um motor. O que dá dinheiro para a oficina é o veículo que entra de manhã, faz uma revisão completa, vai embora à tarde. E aí o dinheiro entra, um lucro limpo. E para o cliente, muitas das vezes ele enxerga um valor alto, só que ele vai ficar um ano e meio sem gastar mais nada com aquilo. Né? Diferentemente, por exemplo, de um veículo que quebra, que aí você acaba gastando muitas das vezes 4, 5 vezes mais, e isso não é garantia de que daqui 6 meses ele não vai quebrar uma outra coisa. Né? E parece que assim, não sei se é somente uma percepção minha, mas acaba que se você pega um carro ali que fundiu o motor, por exemplo, né? Por mais que você vai consertar, a percepção de valor que o seu cliente vai ter é que apenas é um conserto, né? Não livrou ele de nada. Agora, uma manutenção preventiva, eu vou viajar, deixa eu levar meu carro lá na oficina para ver se está legal. Exatamente. Se tem algo para fazer. E aí sim, né, a pessoa viajar, sair com o carro dela com aquela segurança de que o mecânico chegou e falou, não, olha, teu carro está em ordem. Sim. E aí você vai, faz a tua viagem, volta e realmente, né, não acontece nada. Acaba entregando uma percepção de valor para o profissional, né, da mecânica, melhor do que aquele cliente que vai lá na hora que o carro fundiu, né? Sim. Na hora que o carro está totalmente estragado, né? Porque o mecânico ele precisa não entregar não somente para o cliente o serviço da manutenção, como a confiança no veículo. Porque é muito complicado. Às vezes você fala assim, vou com a minha família na praia. E você não sabe se no meio do caminho esse carro vai ferver ou vai estourar uma mangueira. Sim. Então você viaja com aquele medo. Se você faz uma manutenção, se você entrega qualidade para o cliente, então esse cliente ele tendo a confiança em você, ele vai viajar tranquilo. Uma cliente minha, esse tempo atrás, ela levou um veículo, fez uma revisão completa e ela tirou o carro de dentro da oficina, montou a família inteira na frente da oficina e foi para Camboriú com o carro. E aí se eu não faço um serviço de qualidade no carro dela, ela fica no meio da estrada. Então, além do serviço, a gente precisa entregar para o cliente, seja na oficina ou em qualquer área, você precisa entregar confiança. E isso é o mais importante. A partir do momento que o cliente ele confia no teu trabalho, no teu serviço, isso é o mais importante de tudo. Entendeu? Então, essa questão da manutenção, só para vocês terem uma ideia. Eu estou com um veículo na oficina que deu um problema no cabeçote. E o cliente ele só colocava água no radiador, não colocava aditivo. E aconteceu que ressecou as mangueiras, as peças plásticas, e a mangueira estourou no meio da rua e o cliente rodou com o carro sem água. Conclusão, queimou junto do cabeçote. Retiramos o cabeçote do carro, só que além de queimar a junta, o cabeçote rachou no meio, porque o alumínio ele expandiu demais e ele acabou trincando. Um problema foi puxando o outro. Exatamente. Só que aí o que acontece? A minha mão de obra para trocar o cabeçote ou somente para tirar o cabeçote e mandar para a retífico montar de novo é o mesmo. Não mudou em nada. Só que para o cliente, se ele fosse fazer um serviço apenas de cabeçote, ele gastaria em torno de 2,5. Agora, ele teve que comprar um cabeçote e só o cabeçote que ele comprou custou 2,5. Você entendeu? Então, olha a diferença de preço. Naquela, né? Pô, o mecânico tá me sangrando, né? E não vê ali, né, que também tem um valor de peça, né? Exatamente, porque para você ter uma ideia, hoje, com o valor de cabeçote, mão de obra, que ele gaste 4 mil, que é mais ou menos o que ele vai gastar nesse veículo. Se ele tivesse feito uma manutenção de R$780, com a limpeza do sistema, troca, aditivo, R$780 teria livrado ele de 4 mil do serviço de cabeçote agora. Uma economia de pelo menos 3.200. Você entendeu? Então, esse é o valor que muitas das vezes a gente precisa entregar para o cliente e fazer ele entender que muitas das vezes a manutenção preventiva
livra ele de gastar dinheiro, né? Por exemplo, a troca de óleo. Às vezes a gente fala, eu não sei de onde as pessoas tiraram a ideia de óleo para 10 mil. Sinceramente, eu não... E com todo mundo que você conversa, na etiquetinha lá, tá lá, não, vou trocar o óleo com 10 mil. E às vezes a pessoa roda 1 ano e meio com o carro, rodou 5 mil quilômetros, não atingiu os 10 mil ainda. E só para você ter uma ideia, a gente fez a troca do óleo do seu carro essa semana, estava com 6 meses, o óleo estava totalmente preto. Por que que isso acontece? Porque tem várias variantes, como o combustível, a forma que anda, se ele anda só dentro da cidade ou se anda na rodovia. Essa questão de forma que anda é uma questão muito interessante, porque aquela pessoa que tem o carro, que ela de manhã dá partida, vai para o trabalho, à tarde ela dá partida, vai para a academia, à noite ela volta para casa, né? Esse é o verdadeiro uso severo do veículo. Exatamente. Né? Aí você pega um vendedor que tem que rodar uma rota aí de 300 km no dia. Aí ninguém quer comprar aquele carro, porque ele está muito rodado. Mas, na verdade, ele pode, mecanicamente, estar mais conservado do que aquele veículo daquela senhorinha, né? Que só utiliza ali na cidade, para ir no médico, para buscar remédio na farmácia, a única dona. Então, é muito dessa questão também, né? Exatamente. Agora, final de abril, a gente passou por um treinamento de um fabricante de lubrificantes e ele estava falando que 75% do desgaste do motor acontece durante a fase de aquecimento do motor. Então, a partir do momento que você deu a partida no carro, ele está gerando desgaste. Ele vai parar de gerar desgaste a partir do momento que o motor ele atingiu uma certa temperatura de trabalho e o óleo estabilizou a viscosidade dele. Tá? Então, muitas das vezes, se você, dependendo de onde você mora, você deu partida no carro, já saiu com ele, chegou aqui, ele não atingiu a temperatura ainda, quer dizer, você teve mais desgaste que talvez se você tivesse rodado uma rodovia 60, 80 mil quilômetros do que se você tivesse rodado dentro da cidade. Então, o desgaste de um motor, ele é mais na partida. Então, por isso que às vezes eu até oriento os clientes a investir num lubrificante de qualidade. E às vezes você compra um lubrificante aí de qualidade por 50, 60 reais o litro e o cliente fala, não, mas tem lá na autopeça, lá o cara está me vendendo a 35. Então a gente sabe que de 35 para 60 não é a mesma coisa. Tem uma diferença, não é só o preço. Então a gente sempre orienta. Pode ter até falsificação nesse caso, vamos supor. Às vezes o cara, tipo, você pode até falar para ele, ó, você vai lá, você vai comprar X lubrificante. Ele vai lá, vê que é a mesma embalagem, só que tem uma pessoa vendendo mais em conta ali a mesma embalagem também. Cara, pode ter, porque antigamente você comprava lubrificante de marcas que eram produzidos por aquelas marcas. Hoje não, hoje tem marcas que eles terceirizam o invase do produto. Então vamos supor que uma marca X quer comercializar um lubrificante e eles contratam, por exemplo, Lubrax, uma marca hipotética. E aí eles vão produzir o lubrificante para essa empresa e aí essa empresa vai envasar e vender como ela é o fabricante, como o produto é dela. E nessa daí pode acontecer, por exemplo, de ter uma falsificação de lubrificantes famosos que não foram fabricados por eles, mas que é revendido um lubrificante aí recondicionado, entre aspas. Porque tem o óleo recuperado, que já foi usado, é passado por uma refinaria e é reaproveitado. Existe isso no mercado. Reciclado. Sim, reciclado. Então, existe isso no mercado. Então, pode acontecer, sim. Lubrificante, eu não cheguei a ficar sabendo se tem essa incidência, mas demais peças tem. Eu já peguei, por exemplo, velas NGK, que é de extrema qualidade, e chegar na minha mão uma peça que o cliente comprou pela internet como NGK e a hora que veio com carimbo NGK, embalagem NGK, a hora que eu tirei a qualidade não era NGK, era falsificado. Então tem, inclusive eu vi semana retrasada uma reportagem na internet que teve uma cidade aqui do interior de São Paulo que pegaram um barracão cheio de peças falsificadas, inclusive amortecedores de marcas famosas aí que não eram para recondicionados. É algo que a gente vê muito também. Exatamente. Né, de recondicionar. Por isso que hoje amortecedores a gente orienta o cliente a comprar novo com nota fiscal. Por quê? Marcas famosas hoje estão dando 2 anos de garantia. Então, se você comprar um sem nota fiscal, provavelmente o cara vai te vender um... Garantia.
e desconfiar. Às vezes você vai comprar um amortecedor aí que custa, sei lá, o par, R$ 1.000, o cara tá vendendo na internet por 400, alguma coisa tem, né? Então é melhor procurar o original com nota fiscal, é melhor. Sim. E acaba sendo um desafio, né, na parte financeira da oficina também, né, na parte de gerenciar ali algum conflito de orçamento com o cliente, né, justamente por conta do cliente não entender, né, que ele precisa de uma peça genuína, que ele precisa de algo de qualidade para que o seu serviço também seja prestado com qualidade. Sim, acontece, porque o que acontece? Quando a gente vai passar um orçamento para o cliente, a gente passa o orçamento do serviço, da mão de obra, e a gente vai passar o valor, por exemplo, da peça. Então a gente faz a gente procura o local que vai fornecer a peça um pouco mais em conta. Então você já tem esse trabalho de correr atrás da peça. Quando a peça vem... Como se você já tivesse feito uma cotação. Né? Exatamente. Quando a peça vem para nós, antes da aplicação, a gente precisa fazer uma inspeção para ver se aquela peça realmente tem procedência. Então, tudo isso gera tempo, gera custo. E muitas das vezes, quando a gente passa o orçamento, o cliente aprova, depois que o serviço é feito e o cliente pagou, às vezes ele sai na autopeça da vida aí na cidade, fazendo a cotação para ver se aquilo que a gente cobrou da peça foi mais caro, mais barato, e às vezes questionar por que a mesma peça você cobrou tanto e na autopeça é mais barato. Né? Então, existe muito isso daí. Na oficina, a gente... É como se, tipo assim, você pega a peça lá e você acaba agregando um valor nela. Exatamente, porque o que acontece? Quando eu forneço a peça para o cliente... A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Se dentro de 3 meses der problema na peça, o cliente vai trazer, ele não vai pagar mão de obra, eu vou recorrer à garantia, e se tiver que pagar mão de obra, quem vai pagar é o fabricante da peça. Se o fabricante da peça se recusar a pagar a mão de obra, eu perdi a mão de obra. Mas a responsabilidade é minha. A gente abre, por exemplo... Todo o risco, né? Sim, com você. fica comigo. Então, se o cliente falar assim, não, eu quero fornecer a peça, a gente abre essa possibilidade dele comprar, só que ele já tem essa ciência, que se ele compra um amortecedor da vida aí na internet, coloca no carro e esse amortecedor vier vazar, a gente até vai remover o amortecedor para ele, mas a mão de obra vai ser paga novamente. Então, a maioria dos clientes, eles aceitam, falam, não, fecha o orçamento, pega onde você está acostumado. E, geralmente, de 100 serviços que a gente já entregou até hoje com serviços e peça, a gente teve 0 de retorno. E isso é muito bom, porque toda oficina tem retorno, tem garantia. Isso daí não tem como fugir disso. Toda oficina tem. Aquela pessoa muito perfeccionista fala assim, não, na minha oficina não pode ter retorno, isso daí não existe. Tem. Mas assim, graças a Deus até hoje, o retorno que tem deu um vazamentinho, um reapertinho de mangueira, mas assim, de serviço que foi e voltou no mesmo lugar que foi mexido, graças a Deus até hoje nunca deu. Então, isso daí é muito importante também o cliente entender que muitas das vezes o mais caro tem muita coisa envolvida por trás disso, né? Tem a inspeção, tem a qualidade, tem o seguro, entre aspas, né? Quando você vai na loja comprar um eletrodoméstico, faz aquele segurinho para ter mais 1 ano de garantia, né? Então, na oficina, muitas das vezes você paga um pouquinho mais caro, mas você tem a garantia de que você não vai pagar mão de obra se aquela peça der problema. Sim, isso é questão de relação custo-benefício para o cliente, é muito mais vantagem. Exatamente. E não sai tão mais caro que se ele comprar Porque senão depois se der problema, ele vai brigar com você, que prestou o serviço, vai brigar com o vendedor que vendeu para ele. Exatamente. É que assim, a gente já, como já está acostumado com isso, então se o cliente comprar a peça, a ordem de serviço já vem relatando. A gente não fornece garantia de peça fornecida por terceiro. Se der algum problema na peça, é responsabilidade de quem forneceu, né? Ele briga com o vendedor da autopeça, se o vendedor da autopeça vai pagar a mão de obra. Mas no final sempre acaba, né? Não, na justiça, a gente é sempre errado, não tem o que discutir, né? Então a gente procura orientar o cliente, mas assim, o cliente, quando ele é honesto, quando a gente explica isso para ele, ele entende. É que sempre tem aqueles que mesmo estando errado quer estar certo, né? Mas... Vantagem, exatamente. Não, sempre tem. Sempre tem aquela pessoa, já aconteceu comigo, de você fazer uma revisão na injeção eletrônica, fazer uma limpeza de bico, e aí quebrar a mocinética dela no meio da rua, e aí ela querer garantia porque a mocinética só quebrou porque depois que levou o carro na oficina. Então tem isso. Mas então a gente tem que tomar certas precauções e já deixar bem claro para o cliente antes
de fechar qualquer negócio, na hora da emissão da OS, a gente já tem que deixar bem claro todas essas questões. Mas geralmente é bem tranquilo, todo mundo entende. Sim. E assim, se a gente pegar hoje, que nem a gente já comentou aqui, né, da variedade de montadoras e veículos, existe um carro que o mecânico possa se dizer assim, esse é meu preferido? Eu Ou sei. então ou aquele odiado, né? Eu sei né, o que pessoal- odiado por todo pessoal mundo fala é o muito- Peugeot. Mas não, cara. E lá vocês pegam maréia para consertar também? Cara, pega. Lá, olha, a gente pega de tudo. Porque assim, cara, o que acontece? O brasileiro, ele é complicado porque ele gera estereótipos sobre um veículo que muitas das vezes o problema não tá no veículo, o problema tá em quem adquire o veículo, né? E nem no caso do Maré. O Maré é um carro espetacular. Cara, se você precisar de um carro econômico, potente, é o Maré. Só que o que acontece com o Maré? O Maré, quando ele veio para o Brasil, ele veio com um erro de tradução do manual. Então, ele veio com a troca de óleo para 20 mil quilômetros. E a gente sabe que um óleo não dura Acabamos isso. de falar que não dura 10. Então, o manual na Europa era para 20 mil quilômetros. Só que lá o combustível é diferente, o lubrificante é diferente, o clima é diferente, o trânsito é diferente. Tá? Então, ele veio com esse erro de tradução. Então, todo mundo falava assim, não, peraí, se roda 20 mil quilômetros, vamos rodar 20 mil quilômetros. E aí o que acontece? O carro travava no meio da rua. Por quê? Não tem condição de você rodar com óleo 20 mil quilômetros. Tá? E aí o que acontece? Até porque, naquela época, os lubrificantes não tinham a tecnologia que tem Não, hoje. você não tinha um lubrificante sintético igual hoje, era tudo semissintético. E aí é um veículo que assim, a tecnologia era muito alta e você não tinha mão de obra especializada para mexer. E aí o que acontece? Por exemplo, uma Maré, coisa que ninguém sabe, mas a troca da correia dentada do motor tem que ser feita com o motor fora do carro. Você não pode fazer com o motor igual o Vox, igual qualquer outro carro. Então você tem que erguer o carro no elevador, colocar uma plataforma elevatória por baixo, soltar todo o agregado e descer motor e câmbio no chão. E aí com ele no chão, em cima da bancada, aí você faz a troca da correia dentada e joga. Os caras da Land Rover se espelhou no Maré, então. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, caminhonete lá, tudo que é feito em cima de chassi é feito para desmembrar. E o Maré saiu com essa tecnologia. Você tem que descer agregado completo. Apesar que eu vou te falar para você que quase todos os carros foram feitos para ser assim. Na montadora, por exemplo, o Vectra. O Vectra você faz a manutenção dele tirando o motor do lugar. Mas na montadora, quando ele foi projetado para ser montado, ele vinha o chassi e entrava por baixo o agregado com motor e câmbio junto. Você entendeu? Então, ele é feito para ser feito assim, para você descer o agregado com motor e câmbio junto. Aí você pega uma época, década de 90, por exemplo, que as oficinas nem elevador tinha. Como que você ia arrancar o motor por baixo? E aí, o que o pessoal fazia? Não, vamos trocar a correia aqui. Aí ele soltava o coxinho do câmbio, soltava o coxinho do motor, torcia tudo ele ali. Nisso que você torcia, você estragava a mangueira, você estourava chicote. E aí você trocava a correia dentada, não apertava a porca direito, e aí você tem que trocar a porca, ninguém trocava a porca. Não funcionava o veículo, a porca muitas das vezes espanava, a correia afrouxava e atropelava a válvula. É um carro e aí que o Maré acabou não presta. ficando condenado. Exatamente. Ninguém quer. Exatamente, porque o cliente não faz manutenção correta e o E mecânico tinha não é profissional especializado. especializado. Exatamente. É a importância de você ter um profissional especializado. Exatamente. Então, hoje as montadoras têm os dois tipos de veículos. Tem os mais populares e tem os de luxo, né? A gente vê hoje, praticamente todas as montadoras, elas trabalham com uma gama de veículos nessa linha, né? Ela Exatamente. tem ali desde do veículo mais simples, né? Sim. Que o pessoal acaba chamando por popular, né? E aí ela vai subindo ali, né? E além disso, tem a questão também de ter o hatch, tem o sedã, tem, né, Sim. vários... E aí varia muito, por exemplo, do tipo de cliente que compra o carro. Porque às vezes você entra na internet, tem muito aquela questão assim, o melhor carro é o carro japonês. É Honda, é Toyota, são os melhores carros, é carro que não quebra. Só que aí você vai olhar o público, muitas das vezes, que compra esse tipo de carro, é um público que compra e a cada 6 meses está mandando na oficina para fazer revisão. É claro que esse carro nunca vai quebrar, porque está sendo feita a manutenção correta.
Uma outra coisa que as montadoras estão prendendo os clientes hoje é com a garantia de 5 anos. Você compra um carro zero, com a garantia de 5 anos, e se der qualquer problema durante esses 5 anos, eles te dão a garantia. Só que durante 5 anos você tem que fazer a revisão com eles. Fica condicionado a revisão ser realizada na concessionária. Exatamente, só que a revisão não é gratuita, você tem que pagar pela revisão. Então, por que o carro durante 5 anos ele não quebra, ele não dá problema? Porque é feita a manutenção. Se você comprar um carro popular com 1 ano de garantia, passou 1 ano, você fazer a revisão correta, o carro ele não quebra. Se você faz a manutenção certinha, é 98% de chance que ele nunca vai te deixar no meio da rua quebrado. Geralmente, o veículo, quando ele quebra, é porque ele já chegou ao seu extremo limite. E as pessoas não têm essa ideia de que o veículo ele não consome só combustível, ele consome peça também. Então, se você... Todo mundo, quando vai calcular um custo de uma viagem, custo só distância e combustível, distância e combustível. Exatamente. Às vezes eu até oriento, eu tenho uma fórmula que eu falo para o cliente o seguinte, se você não quiser ter dor de cabeça com o veículo, o que você vai fazer? Calcula quanto que eu gastei de combustível no mês. 300? 150 você já guarda para manutenção, porque 50% do que você gastar de combustível é manutenção do carro. No final do ano, você já vai ter dinheiro suficiente para fazer uma baita de uma revisão no carro, não vai precisar ficar parcelando em 12 vezes, 10 vezes no cartão, e você vai ficar sempre andando com o seu carro em dia. Se você gastar 50% do que você gasta com combustível em manutenção, teu carro nunca vai te deixar na rua. Se você seguir essa fórmula, você não vai ter dor de cabeça nunca. Mas voltando a essa questão das montadoras aí, hoje em dia tem montadoras, por exemplo, que nem a Renault, tem veículos muito bons e já tem veículos mais frágeis. Por exemplo, o Kwid. É um carro assim, com a mecânica bem frágil, né? E aí todo mundo na internet fica falando mal, reclamando, mas eu acho que cada carro ele tem uma proposta. Você não vai, por exemplo, comprar uma BMW 320 2012 e colocar uma escada de eletricista em cima e trabalhar com ela. Esse não é o propósito dela, né? Então, muitas das vezes, o brasileiro ele estraga a imagem de um carro, porque muitas das vezes ele tem um carro, ele não faz a manutenção direito e ele quer um carro que atende uma proposta, mas ele compra o carro para outra proposta, né? E é claro que se você usa um veículo que tem uma proposta, que tem uma qualidade inferior, em outra proposta você vai ter problema. Nem, por exemplo, se você pega um veículo grande para rodar dentro da cidade, um veículo grande assim, uma SUV dentro da cidade, é um carro que você vai gastar muito mais dinheiro. Por quê? O pneu é mais caro, suspensão é mais caro, tudo nele é mais caro. Né? Mais um combustível. Mais pesado. Exatamente, principalmente os automáticos. Né? Porque os automáticos, eles gastam mais combustível que o manual. Então, é tudo uma proposta. Eu comprei um veículo automático, mas ele bebe muito. Tá, mas o que você escolhe? Conforto ou economia? Não, eu escolho conforto. Tá, então ele vai beber um pouco mais, mas é um carro que você não vai precisar ficar trocando de marcha, né? Não, eu quero economia. Então você vai pegar um carro 1.0 com câmbio manual, sem ar, sem direção, e aí você vai ter o máximo de economia possível. Então não tem como você querer conforto e economia ao mesmo tempo. Então eu acho que, hoje em dia, qualquer montadora, eu acho que antes da pessoa escolher um veículo, ela tem que escolher um veículo baseado na proposta dela, para que ela vai ter, né? E fazer a manutenção preventiva. Acho que hoje qualquer carro, qualquer montador, se você fizer a manutenção preventiva correta, eu acho que não existe mais carro bom hoje em dia. Acabou, não tem mais Maverick, Opala, Fusca da vida que você rasgava barro. Não tem. Hoje os veículos, eles saem mais frágeis. Em linha de produção, acho que foi o Uno, né? Sim, o Uno. Tirou aquele Uninho Way quadrado com uma escada em cima, acabou, não tem. Até o Gol conseguiram detonar depois. Exatamente. Que foi para a quinta geração. Né? É por isso que eu falo assim, eu acho que o IPVA é um imposto muito mal cobrado, porque veículo não é propriedade, veículo é bem de consumo, é para consumir. E carro você consome, não adianta. Porque o veículo, se você comprar ele novo e falar eu vou usar até derreter, você derrete. Você derrete ele. Realmente é um consumo. Exatamente. A mesma coisa você fala, eu vou pagar um imposto anual aí de uma TV. Não tem lógica. O carro ele não é um patrimônio, ele é um bem de consumo, assim como qualquer outro eletrodoméstico. E assim como qualquer outra coisa, ele precisa de manutenção.
E se ele consome combustível, ele consome peça também. Então, a gente precisa ter ideia que, independente se eu tenho... Avião não tem PVA. Não tem PVA. Exatamente. Né? Não ficaria caro. Não, mas só se você analisar, por exemplo, o custo de 1 hora de voo de um avião particular. Você entendeu? Então, tudo é relativo. Se eu quero ter um luxo, eu vou pagar 120, 150 mil de uma BMW usada, né? Com a manutenção bem feita e vou colocar a gasolina Podium nela e aí eu vou ter o conforto que eu quero. Agora, se eu quero economia, talvez eu pegue um veículo 1.0, simplesinho, e aí eu vou ter economia. Então, eu acho que em qualquer montadora, isso vai depender muito da proposta que o veículo foi feito, foi projetado, né? Da proposta que ele atende e se o cliente realmente comprou o veículo para a proposta que ele quer. Agora, sobre tecnologia, eu acho que... na minha opinião, eu acho que todo carro é igual, a dificuldade é igual. Eu acho que o que depende do mecânico é ter conhecimento e investimento em equipamento. Se o mecânico ele não tiver conhecimento técnico, ele apanha até em Fusca. E eu já vi muito mecânico apanhando em Fusca por falta de conhecimento. Então é isso. Em Fusca você arruma com um pedaço de arame e um alicate, né? Não, eu já vi mecânico antigo. Eu não faço isso porque eu tenho medo, mas eu já vi mecânico trocando correia de Fusca com a chave de fenda com o motor funcionando. Nossa senhora. Motor de Fusca funcionando, o cara pega uma chave de fenda. Se você pesquisar na internet, você vai ver isso. Você bate a chave por baixo da correia em funcionamento, a correia pula para fora, o cara pega a correia nova, coloca ali, força ela, a correia, com o motor funcionando, você troca a correia do Fusca. Vai fazer isso com esses carros de hoje em dia, que é tocado ar-condicionado, direção hidráulica, tudo por uma correia. Não tem como fazer. Leandro, com tanta informação, onde você demonstrou também o benefício que traz uma manutenção, né? De economizar bastante dinheiro, não ficar na mão com o carro quebrado e acaba tendo um prejuízo aí tanto de tempo quanto de dinheiro e também de segurança, né? Sim. Para você conseguir alinhar tudo isso em tecnologia, conhecimento, como que você faz para gerir essa questão de negociação com clientes e também para você fazer um marketing para trazer novos clientes para dentro da oficina? Como que você gere isso hoje? Isso é sempre assim, uma corda bamba, porque se você cair de um lado você tem a proposta de tentar lucrar com a venda de serviço. E do outro lado você tem um alto custo de manter um negócio num país burocrático igual ao nosso. Então, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: eu preciso entregar um serviço para o cliente diferente do que tem no mercado. Primeira coisa. E para que eu entregue isso para o cliente, eu preciso investir. E tudo hoje em dia é dinheiro, não tem condição. Só que aí tem aquele problema também. Para eu entregar esse serviço para o cliente, precisa ser um cliente que quer esse tipo de serviço de qualidade. Porque não é todo cliente que quer. Geralmente, poucos, né? O cliente ou ele vai querer o serviço de qualidade ou ele vai querer o serviço barato. Isso a gente enfrenta aqui. Acho que também. em todos os ramos. Em todos né? os ramos tem isso é daí. o público, né? Exatamente. Encontrar o público. Então, assim, para quem está tentando abrir o seu próprio negócio hoje, eu acho que o primeiro foco que a pessoa tem que ter é que tipo de cliente eu quero atender. Se eu quero atender aquele cliente que vai confiar no meu trabalho, vai confiar no meu serviço e quer me valorizar, então eu vou investir e vou dar o meu melhor. Porque se eu for me preocupar se a pessoa vai querer pagar ou não o preço que eu peço, se a pessoa vai ou não dar valor para o meu trabalho, sempre vai ter alguém que vai te criticar ou vai te dar uma nota 3 estrelas no Google porque você não fez mais barato. Sempre vai ter. Então, a primeira questão, eu acho que para qualquer empresário é que tipo de cliente eu quero atrair. Porque tem clientes que, assim como funcionário, você tem que demitir. Isso daí não tem jeito. Tem que dispensar, né? Tem que dispensar. Não tem jeito. Porque o que acontece? Tem cliente que ele vai no teu estabelecimento, ele vai ficar reclamando do preço, ele vai querer descontinho, e porque ele está apertado. E aí, se você cair na besteira, muitas das vezes, de dar um desconto, você vai perder teu lucro. E depois o cara ainda vai te dar uma canseira para pagar. Exatamente. E muitas das vezes, às vezes o cara nem volta mais no teu estabelecimento. Sabe? Às vezes prefere levar para outro. Aquele então, cara que só fica buscando vantagem para exatamente. Então, eu tenho uma lógica seguinte. Quando o cliente fala assim, tem como você me dar um desconto? Você quer desconto de quanto? Você quer R$50 de desconto? R$50 tá bom. R$50 vai fazer falta para você? Vai. Então, para mim também vai. Então, eu não posso te dar R$50 de desconto.
Se vai fazer falta para você. Não, R$50 é pouca coisa, não vai fazer falta. Mas se não vai fazer falta, então por que você quer o desconto? Aí você mata a charada, aí o cara não... É as perguntas, né? Fazer as perguntas então, certas. exatamente. Ó, vai fazer falta? Se faz Então, falta para a você, pessoa faz falta chega, para mim. né, você passa a tua proposta, você passa o teu orçamento, aí ela te fala, tá caro. Mas tá caro por quê? Sim. Né? Porque... Porque alguém já te passou um preço mais em conta para fazer a mesma coisa? Ou porque você não tem o dinheiro para contratar o meu serviço por esse valor? Né? Porque eu tenho uma filosofia seguinte, o valor do meu serviço é relacionado ao meu talento e não ao seu orçamento. Porque não adianta nada, às vezes, eu sou mecânico. Aí eu falo assim, não, eu vou comprar uma Mercedes classe A, conversível. Às vezes eu até tenho dinheiro para comprar, mas eu vou conseguir manter? É complicado. Então, carro é uma coisa que às vezes as pessoas têm ideia o seguinte, eu vou ter meu carro, mas muitas das vezes ela não tem condições de ter. Principalmente sabe? por conta de como é fácil você financiar hoje um veículo, né? Acontece muito. Às vezes o cara, ele está trabalhando e fala assim, eu vou comprar um carro, às vezes, principalmente em época de frio, né? Não, porque de moto não dá para trabalhar nesse frio, eu vou comprar um carro. Aí ele senta com a esposa na sala lá e faz as coisas. Não, porque a gente tem que pagar isso. Ó, tá sobrando R$800 do meu pagamento. Qual que é a ideia do cara? Se tá sobrando 800, eu posso pagar 800. Aí o cara vai lá na garagem, tem o nome limpo, compra um carro e paga R$800 por mês. Só que esse carro ele vai quebrar. Tem combustível, tem troca de óleo, tem as manutenções, Exatamente. não coloca nada PVA, na conta. multa de veículo. Esses dias um amigo meu falou assim, não, eu tô querendo comprar uma Land Rover, o que você acha? Falei, bom, se tiver dinheiro para manter, é um excelente carro. Qual modelo você está querendo? Não, eu quero comprar uma Evoque. Tá, vem cá. Sentei com ele na frente do computador, falei, vamos pesquisar. Ó, amortecedor da Evoque inteligente, pneumático. Vamos ver quanto que custa. O par do amortecedor dianteiro, 25 mil. Ele abriu o olho assim e falou, nossa, 25 mil? Eu falei, e aí? Se estourar um amortecedor desse, você tem condição de trocar? Não, eu tenho dinheiro para comprar o carro, mas é 25 mil. E aí, como que fica? Então, às vezes as pessoas se esquecem que não é só você conseguir pagar o financiamento, é você conseguir manter o veículo, né? Então, isso daí acontece demais. Muitas das vezes você passa um orçamento e tem pessoas que são sinceras, que elas não têm condição mesmo. E eu tenho cliente lá que às vezes eu passo um orçamento e o cara fala assim, ó, eu não tenho dinheiro agora. Ele leva o carro embora, dali 3 vezes ele me liga, ô Leandro, faz o orçamento de novo, vê se alterou aí, que agora eu vou fazer, que agora eu tenho dinheiro. E tá tudo bem. Você não é obrigado a ter dinheiro todos os dias da vida. Sim. Mas são pessoas que se programam. Ela sabe que vai ficar aquilo. O problema é aquele cliente que quer colocar preço, né? Exatamente. Que ele chega ali, ele já com aquele preço que ele tem em mente e que como se ele fosse merecedor daquele desconto e como se o seu serviço não tivesse valor. E aí ele fica ali discutindo. Na oficina tem muito aquela famosa frase, tem como você passar o aparelho para mim? E aí o carro do cara muitas das vezes está falhando, acende a luzinha da injeção, ele fala, não tem como você passar o aparelho para mim. O problema é que esses carros totalmente tecnológicos, um defeito pode ser 1001 possibilidades. Então você tem que fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico leva tempo, leva custo de equipamento. Por exemplo, eu tenho um equipamento hoje que a mensalidade dele é baixa, são R$200 mensais para manter ele atualizado. Já um outro equipamento que a gente está estudando de adquirir futuramente, a atualização anual dele é em torno de R$6.000. Então, quer dizer, ele vai gerar aí para mim R$500 de custo todo mês. Então não tem como eu pegar um equipamento desse, plugar, perder meu tempo na oficina, plugar no cliente e aí falar para ele, ó, é isso daqui. Aí eu falo, então quanto que fica para fazer? É tanto. Aí ele vai muitas das vezes lá no cunhado dele que trabalha na usina de mecânico e fala, ó, tem que trocar essa peça aqui. Ele já sabe o que é. Exatamente. Né? A mesma coisa de você ligar para o médico e falar, eu tô com uma dor no pescoço aqui, doutor, não tem como o senhor me passar um remédio para mim. Se ele não examinar, se não fazer um exame, não tem como saber que tipo de doença que você tem. Porque senão você vai na farmácia e pega um Dorflex mesmo. Exatamente. E aí você muitas das vezes está com uma doença ruim, né? Não tem doença boa. Às vezes você está com uma doença grave aí e você está tomando Dorflex, a mesma coisa. O cara tem um carro, está com um problema grave lá e ele está querendo emendar um fiozinho aqui, colocar uma água de torneira ali no radiador. Então, na oficina hoje, é como se fosse um hospital. Infelizmente, assim. Que negócio do cliente, eu queria levar meu carro aí, tem como você ver na hora? Não tem.
Você tem que levar o carro, a gente vai ter que fazer um diagnóstico. E muitas das vezes, dependendo do que for mexer, que for desmontar, não dá para acabar no dia. Ah, mas eu preciso do carro. Aí não tem jeito. Então, acontece muito isso daí. O cliente, eu não posso ficar sem carro. Acostuma com o carro, eu não posso ficar sem carro de jeito nenhum. Infelizmente, não tem o que fazer, né? Ou tenha dois. Então, eu falo assim, às vezes a pessoa fala assim, a manutenção do teu carro vai durar uns 2 dias. Aluga um carro. Ah, não, mas aí eu vou gastar com aluguel. Ah, então, o cliente levou uma BMW esse tempo atrás para mim. Ó, falei, você tem que deixar o carro aí que eu tenho. Ah, mas eu vou ter que deixar o carro na oficina? Não, eu vou descobrir o carro, o problema do carro como? Não, você tem que deixar na oficina. Aí que eu vou junto. Então, não tem condição. Aonde você estacionar, eu mexo. Oh, senão, sempre tem aquele famoso áudio, WhatsApp. Ó, escuta o barulhinho do meu carro aí. O que você acha que é? Não tem como, né? Então, tem muito isso daí. Mas a questão o cliente ele precisa ter essa ideia de que a manutenção do veículo ela depende muito de tempo, conhecimento e investimento. Uma oficina que preza em investimento é uma oficina que vai te prestar um serviço de qualidade. Uma oficina que não preza em treinamento, em conhecimento, infelizmente, é claro que a mão de obra não vai ser lá aquelas coisas, né? Sempre vai ser o mais barato, mas que o barato vai sair caro. É porque as montadoras estão sempre se atualizando, então, né, tem que se atualizar, né? E todo ano saindo carro novo, com nova tecnologia, vai mudando tudo. Sim, né? a Fiat lançou agora o Security Gateway, é um sistema que eles colocaram no carro como se fosse um firewall. Então, você não consegue conectar no sistema do carro. Então, ou você tem que ter um equipamento que consiga quebrar essa barreira. Como que funciona esse equipamento? Eu tenho ele lá, então eu tenho que pagar para o sistema FCA da Fiat, Chrysler, Jeep. Eu pago uma taxa para eles e eles me liberam acesso a esse sistema. Então, o meu equipamento ele vai se você precisasse de uma chave. Exatamente. Ele vai entrar no sistema lá, vai informar o VIN do veículo, o chassi do veículo, e eles vão liberar um código que vai conseguir acessar o sistema do carro. Depois que eu acessei pela primeira vez, esse código muda. Você entendeu? Então, tudo isso gera custo. E é como se fosse uma rede de computador. Por quê? Fizeram um teste, acho que numa Grand Cherokee nos Estados Unidos, e os hackers que foram contratados pela Jeep, eles conseguiram invadir o sistema do carro pelo Bluetooth do celular que estava conectado no multimídia do carro. Eles invadiram o sistema do carro, aceleraram, manobraram o carro à distância, tudo porque eles conseguiram invadir o sistema do carro pelo multimídia. Então imagine, se você tem um celular, que tem um vírus ali, você conecta no seu carro, um veículo aí que tem direção elétrica, que comanda tudo sozinho. Às vezes a pessoa fala assim, isso é coisa de filme. Não, não é coisa de filme. É um sistema de computador. E o cara, se ele tiver acesso externo pela internet ao seu veículo, ele pode, dependendo da tecnologia dentro do veículo, da tecnologia embarcada, ele consegue hackear o seu carro. Você imagina um Tesla da vida. Que a pessoa fica imaginando que precisa de Precisa você pôr a mão no volante, precisa de você colocar o pé no acelerador, né? Só que por trás daquilo é tudo eletrônico. Né? Sim, para você ter uma ideia, hoje, um equipamento de diagnóstico nosso, que a gente conecta no veículo, você consegue acelerar o veículo, você consegue acionar a bomba de combustível, tudo por aquele equipamento. Agora você imagina um veículo autônomo com uma rede de comunicação, que a gente chama de rede CAN, uma rede de comunicação tudo computadorizada. O multimídia ele é conectado a essa rede. Se o cara tiver acesso ao código-fonte do multimídia, ele consegue acessar tudo dentro do veículo. Então os veículos eles já saem com esse Security Gateway, que esse firewall, já para não um antivírus, como se fosse um firewall mesmo, de uma rede de computadores. Então, tudo isso daí gera tecnologia. Então, hoje em dia já não existe mais a imagem do mecânico. O cara ele tem que ser técnico automotivo, ele tem que ser especialista em mecânica, especialista em elétrica, em eletrônica, em robótica e programação. Então, tudo isso gera custo. Então, acabou aquele negócio do mecânico. Que se eu apertar um apertinho aqui, um apertinho ali, resolve. Hoje em dia é tudo computacional. Hoje em dia é tudo online, cara. Não tem como. Sim, sim. Tem aquela frase antiga, né, que fala, eu escutava da minha avó, dos meus pais, é o seguinte: você vai comprar um veículo,
já entende que é uma outra família tua que você tem, que você vai ter gasto. Então Exatamente. já trata como família que você vai gastar. Não é só tem. a parcela do financiamento. Não é não. Daí pode ter certeza. Tem muito gasto. Tem. E, Leandro, para quem está assistindo esse podcast, né, com tanta informação, qual as dicas que você daria para quem está querendo iniciar nesse ramo, montar a sua oficina? Que dica você daria para eles? Bom, a primeira coisa, hoje acho que para qualquer ramo, seja para mecânica ou para qualquer coisa, a pessoa tem que antes estudar como entrar para esse mercado. Porque o que acontece? Às vezes eu vejo muita gente tentando empreender de uma forma inocente, vamos dizer assim. O que acontece? Às vezes ela está num emprego que não está sendo bom para ela, está sendo prejudicial para ela, está sendo explorada e ela quer montar o seu próprio negócio. Só que o que acontece? Ela faz as contas, se eu pedir para ser mandado embora, eu vou pegar tanto de acerto e aí se eu alugar um barracãozinho, eu vou gastar tanto. Então o dinheiro do meu acerto vai dar para mim montar um negócio. E as pessoas se esquecem que o negócio é como uma criança recém-nascida, não vai já nascer andando. Leva um tempo para se formar, para conseguir captar cliente. Exatamente. E as despesas vêm, não tem o que fazer. Vem. E aí o que acontece? O cara, muitas das vezes, ele pega 20 mil de acerto da empresa, investe tudo, aí chega o primeiro mês, ele tem que pagar o aluguel do ponto, mas ele não ganhou o suficiente para aquilo. E não é só o aluguel do ponto. Tem os demais gastos, você tem a contabilidade que você tem que gastar, água, luz, telefone, o teu salário, que muita gente mistura, o que ganha. Assim, a pessoa abriu hoje, né? Começou a vender ali o seu produto ou o seu serviço, no final do dia ela vai lá no caixa e pega o dinheiro do caixa para pagar a janta. Sim, é porque ela acha assim ela está furtando a própria empresa. Sim, porque ela acha assim que o dinheiro que entrou na empresa dela é dela. Não, o dinheiro é da empresa dela. A empresa é uma e você é outra pessoa. E essa questão para quem está começando, a gente vê muito isso com o MEI hoje, né? Que é o microempreendedor individual, que tem ali suas limitações, só que não deixa de ser uma empresa. Exatamente. Então, se você quer começar a ser um empresário, tenha mente de empresário. Exatamente. O empresário também tem salário, porque a empresa também tem contas a pagar. Para você ter uma ideia, eu tenho a oficina, eu poderia muito bem ter a minha esposa trabalhando comigo na recepção, no entanto, ela tem um emprego registrado dela, porque se acontecer alguma coisa, ela está tranquila, ela está registrada. Final do ano passado agora, eu sofri um acidente, fiquei praticamente 3, 4 meses sem trabalhar. E na oficina, se eu trabalho sozinho, já não tem quem faz o serviço para mim, eu já tenho que fechar as portas. Então, tudo isso a pessoa tem que levar em consideração. Muitas das vezes ela vai abrir um negócio familiar, vai trabalhar só ela, a esposa, mas é só ela que faz aquilo. Se ela ficar doente, como que ela vai conseguir se manter? Então, aí ela já tem que estudar a possibilidade, por exemplo, de um seguro. Então, tudo isso tem que ser analisado com cautela. Qual vai ser a estratégia para eu poder mostrar o meu negócio? Qual é o meu diferencial em relação... se eu vou montar uma barraquinha de pastel, qual é o meu diferencial em relação às outras barraquinhas de pastéis? Então, tudo isso daí deve ser levado em consideração. E, infelizmente, hoje... O brasileiro ele não sai da escola com esse tipo de conhecimento. Embora hoje a gente tenha o Sebrae, que presta um serviço maravilhoso para quem está começando, de orientação, mas isso falta muito na cultura do brasileiro de planejar antes de dar o primeiro passo, né? Então, eu acho que a primeira coisa... O brasileiro ele é criado para ser CLT. Exatamente. Desde lá da escola... A cultura do brasileiro já está isso. Se você pegar da escola, até mesmo nos cursos de graduação, o médico ele sai da faculdade de medicina sabendo ser médico, mas se ele precisar abrir uma clínica e gerenciar aquilo ali, ele não sabe. Não sabe. No entanto, que são poucos médicos que saem da faculdade e... Poucos não, acho que nenhum abre a sua própria clínica. Às vezes vai trabalhar numa clínica ou vai trabalhar num hospital. Vai buscar uma experiência. Vai buscar uma experiência, aprender um pouco de administração. E às vezes eu vejo até hoje, eu conheço médicos, por exemplo, que têm uma clínica e não conseguem sair daquilo. Às vezes eu dou dica, eu falo, procura um sistema para você gerenciar seu prontuário, poder fidelizar seu cliente. Às vezes todo ano você precisa fazer um exame no paciente e o paciente é seu cliente. Então, você precisa gerenciar isso daí e muitas das vezes a pessoa não tem noção de que isso é... Isso daí é uma questão que vai muito para a linha de raciocínio do que a gente falou no início sobre veículos, né?
Tipo, você não precisa esperar você estar doente para ir no médico, né? Exatamente. Você também precisa de um exame preventivo. Sim. Peraí, né? Tem algo aqui que eu preciso mudar, eu preciso melhorar minha alimentação, eu preciso fazer um exercício físico. O que eu tenho que fazer? Exatamente. Né, por exemplo, às vezes, se a gente fala isso, a pessoa fala assim, mas isso daí é coisa que não tem nada a ver. Mas, por exemplo, se um médico ele tem a possibilidade de ter um aplicativo para poder cadastrar esse paciente dele e monitorar, por exemplo, a dieta desse paciente, que nem, por exemplo, eu tenho pedra nos rins. Terça-feira que vem eu vou fazer um procedimento para poder quebrar elas. Se eu tivesse algo que facilitasse, me lembrasse no dia a dia que eu tenho que talvez tomar um pouco mais de água, que eu tenho que eliminar certa alimentação para poder me lembrar sempre que eu tenho esse problema e que eu preciso me cuidar, para mim seria interessante. E se eu tenho um médico que tem esse tipo de aplicativo que vai me orientar e ainda vai me lembrar que eu tenho que frequentar a clínica dele, isso vai ser bom para mim e vai ser bom para ele, porque eu sempre vou estar fidelizado ali todo ano fazendo meu exame de rotina, né? Então isso daí é uma questão de pensar além, de pensar a longo prazo. Infelizmente, hoje em qualquer ramo, quando a pessoa vai investir, ela pensa sempre no agora, né? Não, eu vou investir agora, eu vou abrir o meu próprio negócio, dali uma semana eu vou estar ganhando. Tem que pensar além do CNPJ. Além do CNPJ. Você tem que pensar a longo prazo. O que eu quero ter lá na frente? Porque muitas das vezes a gente olha para o atual e você fala assim, nossa, mas eu estou com uma coisinha tão simples, né? E será que eu vou crescer? E às vezes você vê empresários aí que começaram dentro da garagem, como uma Microsoft da vida, e hoje é uma empresa conhecida mundialmente. Eu acho que o importante é começar pequeno e crescer aos poucos. Eu já cometi o erro de abrir uma oficina, isso em 2014, 2015. Eu fiz isso, eu saí da empresa que eu trabalhava, eu aluguei um barracão, montei um centro automotivo gigantesco, muito bonito, equipado, muito mais equipado do que a oficina que eu tenho hoje. Só que o que acontece? Eu não levei em consideração as dificuldades que eu ia enfrentar. E aí eu aluguei um barracão num ponto que quando chovia a enxurrada invadia, perdi peça, perdi produto. Quando eu fui até a imobiliária para reclamar do salão e falar que eu não queria, porque eu tive prejuízo com aquilo, eu tive que entregar e ainda tive que pagar multa para poder entregar por uma coisa que me deu prejuízo. Então, hoje eu falo por experiência própria, eu já cometi muitos erros, né? Então eu acho que para qualquer pessoa que está querendo montar o seu próprio negócio, a primeira coisa se está difícil trabalhar registrado, aguenta mais um pouco, mas tente às vezes trabalhar registrado num período e no outro período começar a investir no seu próprio negócio. Planeje, né? Exatamente. Criar um plano de planejamento. Um plano de negócio sem ter o seu negócio. Exatamente. Se você colocar na ponta da caneta e começar a planejar, fala assim, não, eu quero montar o meu negócio, um ponto vai custar o quê? R$1.000 por mês de aluguel? Vou guardar R$1.000 do meu aluguel durante um ano. Então, esse aluguel que eu vou guardar durante um ano, se eu abrir o meu negócio, eu sei que eu tenho dinheiro para pagar durante um ano esse aluguel. E vai investindo. Se é no ramo, por exemplo, de uma oficina mecânica, vai comprando as ferramentas, vai guardando em casa, vai estocando ali, vai estudando, fazendo cursos. E a partir do momento que você tem uma meta, um planejamento, aí fica mais fácil de você aplicar aquilo na prática, né? Porque se a gente muitas das vezes precipitar e querer pular do barco que a gente tá, porque o barco está afundando, e já pular dentro da água, você vai afundar muito mais rápido, né? Então eu acho que o principal para qualquer empresário, antes de abrir o seu próprio negócio, que por mais pequeno que seja, ele precisa traçar um plano antes de fazer isso. Sim, e eu acho que nesse planejamento, a gente sabe que a gente acaba tendo limitações, vamos falar nesse sentido. Eu sou um bom mecânico, eu sou um excelente médico, mas eu não sei financeiro. Então também nesse planejamento, procurar profissionais especialistas na própria área. Exatamente. Então procurar um contador especialista na área, procurar uma empresa de terceirização financeira que vai ajudar, vai dar um caminho, vai dar um norte. Eu acho que nesse planejamento procurar profissionais que vão ajudar no crescimento da empresa e vai dar um pouco mais de visão nisso tudo, do que simplesmente a gente sabe que é um sonho, eu vou empreender, eu vou conseguir. Entra muito mais com sonho e vontade de dar certo muitas vezes. Você tem que, às vezes, tem que deixar um pouco a euforia de lado e ter um certo planejamento. Exatamente. Né? Sim. E realmente buscar. Né? Isso mesmo. Quando eu fui abrir esse negócio meu, a primeira
coisa que eu fiz, eu abri um CNPJ MEI. E, se eu não me engano, na época eu mesmo que abri, só que eu falei assim, bom, para eu trabalhar, eu não vou poder administrar a parte contábil, eu preciso de alguém. Foi onde eu fui pesquisar e acabei conhecendo o trabalho de vocês. E a forma como foi feito o trabalho que me gerou confiança. Porque o que acontece? Essa questão contábil, ela precisa ser feita por pessoas que realmente de confiança. Uma experiência que eu tive, o meu pai, ele teve um bar no final da década de 80, começo da década de 90. Ele montou um bar de sócio com uma parente nossa, só que essa parente ela não entrou com nada e ele entrou com tudo para dividir para os dois, né? E o bar ia super bem, tinha movimentação, entrava muito dinheiro. Só que chegou um momento da vida que é o seguinte, meu pai abriu um bar, só que ele era alcoólatra. A mesma coisa do traficante que monta uma biqueira e ele é drogado. Então, não vai dar lucro, né? Você imagina uma pessoa que bebe o dia inteiro com um bar. E aí até que ele chegou no fundo do poço e ele decidiu, falou, não, eu não quero mais o bar. Ele acabou mudando de vida, teve uma conversão espiritual e ele falou, não, eu não quero mais saber de bebida e eu quero consertar minha vida e não quero mais o bar. Só que como ele era sócio, ele não poderia desfazer do bar. Só que ele era sócio, mas só ele tinha o nome no CNPJ. E aí ele falou, não quero mais o bar. E aí decidiram então arrendar esse bar. E o escritório na época não orientou o que ele deveria fazer. E ele, sem conhecimento nenhum de administração, ele pegou e falou, não, vamos arrendar para uma pessoa. E arrendou o bar no nome dele para a pessoa pagar o arrendamento mensal, né? A pessoa até é famosa na cidade política aí, não vou citar nome, mas arrendou o bar. E o que aconteceu? O camarada não pagou mais nada. Não pagou imposto. Estava no nome do meu pai e foi tocando bar, ganhando dinheiro e não pagou mais nada. E o escritório de contabilidade, ao invés de entrar em contato com meu pai, falou, o que está acontecendo, né? Porque não está pagando mais guia, não está pagando mais imposto, não está pagando mais o escritório. O que está acontecendo? Porque meu pai sempre pagou certinho. O escritório também, não está pagando o escritório, também não vamos esquentar a cabeça. Deixou de lado. E deixou de lado. Até que um dia começou a vir oficial de justiça na porta de casa, dívida na União, ter que ir para Rio Preto para negociar a dívida, porque na época que o salário mínimo era tipo R$160, ele devia para a União 8 mil. Nossa. Já veio com ordem de penhora para carro, que a gente nem tinha mais, que já tinha vendido. Nossa. E aquilo virou aquela bola de neve. Por quê? Porque simplesmente o escritório de contabilidade poderia ter orientado ele, ou poderia ter entrado em contato, o que está acontecendo? Sempre pagou certinho e agora está acontecendo isso. O que está acontecendo? Arrendado, mas a empresa está no seu nome. Exatamente. Né? Então, meu pai teve esse problema, esse transtorno na vida dele, que demorou muitos anos para se concretizar, porque, infelizmente, tinha uma prestação de serviço que não era confiável. Então, por isso que é muito interessante você ter um serviço desse de contabilidade que dê essa segurança e essa garantia para o cliente. E foi uma das coisas que eu encontrei aqui, foi essa confiança de você ter os livros todos feitos certinho para poder arquivar, todo mês a questão de distribuição das guias de forma online para pagar. Então, isso é muito fácil, gera muita transparência. E esse é o tipo de qualidade que acho que o cliente, quando ele busca um escritório de contabilidade, ele tem que buscar. É essa transparência e essa qualidade na honestidade de prestar esse tipo de serviço. Até para que o empresário possa focar no que realmente importa, né? Porque sim. O que importa para você lá na oficina mecânica? É atender bem o seu cliente. Como é que você vai atender bem o seu cliente se você tiver lá na cabeça, pô, vou ter que fazer isso aqui de nota, eu tenho que apurar isso daqui, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que gerenciar, mas e o balanço da minha empresa? Então, tendo uma contabilidade que te dá essa tranquilidade e tem uma prestação de serviço transparente, que a hora que você precisa de uma informação, você sabe que está ali na palma da sua mão para você alcançar a hora que precisa, você vai atender muito melhor o seu cliente. Sim, né? sim. Com muito mais tranquilidade e oferecer uma qualidade de serviço melhor também. Então, você tendo uma qualidade de serviço
né, nessa questão contábil, você também vai ter uma qualidade de serviço com o seu cliente. Né? Exatamente, porque você consegue trabalhar, vamos se dizer assim, de cabeça fresca, né? Você consegue colocar a cabeça no travesseiro à noite e falar assim, não tem perigo, por exemplo, de um fiscal da União bater na porta da minha casa aqui, querer empenhorar um carro que eu tenho. Então, essa questão da honestidade, de você fazer as coisas com transparência, isso é muito importante. Eu falo por experiência própria e eu vi o quanto meu pai sofreu, infelizmente, por ter tido esse problema aí. Então, essa é uma das coisas que eu tomei muito cuidado na hora de escolher um escritório para prestar esse tipo de serviço. Sim, interessante. E depois de tudo isso, qual é, na sua visão, o momento ideal, né, do empresário procurar, então, uma contabilidade especializada, uma contabilidade que vai dar essa segurança? Que momento você acha, desde a abertura da empresa, ou está passando por algum perrengue, na sua visão? Procurar uma contabilidade especializada, qual é esse momento? Eu acho que é o primeiro momento, antes de qualquer decisão, eu acho que já é o momento de se procurar. Quando você quer entrar na justiça, processar alguém ou processar uma empresa, antes de tudo você não abre o processo, você vai procurar a orientação de um advogado. O advogado vai te orientar o que você deve fazer, como deve proceder. Se você está com um problema de saúde, você não vai querer já passar por uma cirurgia ou um procedimento, você vai procurar um médico, é ele que vai te orientar. Então, relacionado a essas questões de abertura de empresa, planejamento, eu acho que logo de início é interessante a pessoa procurar um escritório para isso. Exatamente, eu estou querendo montar algo no ramo, quais são os custos hoje que eu vou ter, se eu vou vender tal tipo de produto ou tal tipo de serviço, o que eu vou pagar de imposto por mês, qual é a porcentagem, o quanto eu vou lucrar, o quanto eu vou ter de custo para manter o meu negócio aberto. E eu acho que é até interessante a pessoa traçar esse planejamento junto com o escritório, para que, com uma consultoria, é claro, né? Para que o escritório, desde o início, possa orientar ele de forma correta e quando ele decidir abrir a sua empresa, ele possa abrir com os pés no chão, orientado, com esse conhecimento das dificuldades e daquilo que ele vai passar no dia a dia, né? Então, eu acho que antes até mesmo de abrir um CNPJ, de procurar um ponto para aluguel ou de investir em alguma coisa, eu acho que o ponto inicial na abertura de uma empresa ou de um plano de abertura de empresa é procurar um escritório de contabilidade. Sim, sim. E até se não procurou nesse início, não fez esse trâmite inicial, vamos falar assim, de estudar, procurar um profissional que ajude nessa estruturação, na hora que chegar esse momento, também procurar uma outra contabilidade que vai poder auxiliar, não ficar postergando isso para frente, né? Sim. E existe casos de empresas acabarem sendo muito prejudicadas porque acaba continuando com o mesmo profissional, mesmo que o profissional não entregue. Exatamente. Então, esse é o ponto inicial. Se a pessoa até... eu montei o meu próprio negócio, eu abri um CNPJ MEI há 1 mês, 2 meses. Primeiro passo, para tudo, dá um passo para trás, procura um escritório. Se possível, procure a Master, não importa de onde você seja. Procure, tenha orientação, porque um passo mal dado, muitas das vezes, é 3, 4 passos dados atrás. Então, eu acho que primeiro de tudo... custa ali a falência de uma empresa que quase nem existiu. Exatamente. Tá começando ali já... E nesse ramo de abertura de empresa, para você começar um negócio, é muito demorado. Para você fechar um negócio, é muito rápido. Para você construir um império, um castelo, vai muito tempo. Só que para você derrubar ele é com uma bola de canhão. Então, é muito cuidado nessa parte, na hora de abertura de empresa, de planejamento. Então, é procurar um especialista nisso. Certo. É isso aí. Bom, acho que, né, se você não é cliente master, eu acho que agora você deve vir, né, e ser um cliente master. Tenho o meu selo de qualidade. É isso aí. Eu acho que a gente conseguiu agregar bastante, né, essa questão assim, da importância de o prestador de serviço ter uma contabilidade especializada, essa questão também da relação do outro lado com o cliente também, né, que é o seu caso com o seu cliente.
E você, sendo cliente nosso, você acaba tendo essa segurança para a sua relação com o seu cliente. A questão da qualidade de prestação de serviço, tanto da nossa parte quanto da sua parte com o seu cliente, né? Sim. E claro que se a gente for, né, levar para frente esse assunto, a gente fica horas e horas aqui, né, conversando, principalmente quando envolve essa situação assim de que o que a gente sempre vai buscar é o benefício do cliente, seja nós com você, nosso cliente, ou você também com os seus clientes lá. Sim. É isso aí, gente. Esse foi mais um Mastercast. E para você que, né, precisa aí de uma oficina mecânica, nós vamos deixar aqui o contato do Leandro na descrição do nosso vídeo. Vocês podem estar entrando em contato também com a gente aqui. A gente vai, né, transmitir para ele o seu contato. E até o próximo episódio aí do Mastercast.